A vida cristã nunca foi prometida como um caminho fácil. Pelo contrário, Jesus nos alertou: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. João 16:33. E entre todas as histórias da Bíblia, talvez nenhuma retrate tão bem essa realidade quanto a história de Jó. Jó era um homem temente a Deus, íntegro e justo. Ele andava em retidão diante do Senhor e era abençoado com riquezas, uma família grande e uma vida próspera. Mas, em um instante, tudo mudou. Jó perdeu seus bens, seus filhos e até sua saúde. Ele, que antes era um exemplo de prosperidade e alegria, agora estava coberto de feridas, sentado em cinzas e sendo desprezado por aqueles ao seu redor. Aqui surge uma pergunta inevitável: por que Deus permitiu que Jó passasse por tamanha provação? Essa é uma pergunta que muitos cristãos fazem quando enfrentam tribulações. Diante da dor, é comum surgir a dúvida: será que Deus me abandonou? Será que Ele se esqueceu de mim? Mas a história de Jó nos ensina que Deus nunca abandona os seus. Mesmo nos momentos mais difíceis, quando tudo parece perdido, o Senhor continua no controle, operando seus planos soberanos. Muitos poderiam imaginar que, ao perder tudo, Jó se rebelaria contra Deus. Mas, em vez disso, ele fez algo que desafia toda a lógica humana. Ele adorou. Em meio à sua dor, Jó declarou: o Senhor o deu, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Esse tipo de fé não nasce do nada. Ela é fruto de um relacionamento profundo com Deus. Jó não servia ao Senhor apenas pelos bens que possuía. Sua fidelidade estava enraizada na certeza de que Deus era digno de ser adorado, independentemente das circunstâncias. E é exatamente isso que o inimigo tenta abalar na vida dos cristãos: a nossa confiança na bondade e na soberania de Deus. A palavra de Deus nos ensina que as provações fazem parte do processo de crescimento espiritual. O apóstolo Tiago escreveu: meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé opera a paciência. Tiago 1:2-3. O próprio Senhor Jesus passou pelo sofrimento sendo humilhado, rejeitado e crucificado, mas em tudo permaneceu fiel ao Pai. Agora, pense por um instante: qual tem sido sua atitude nos momentos de dificuldade? Quando os ventos contrários sopram, você continua confiando no Senhor ou permite que as dúvidas e o medo tomem conta do seu coração? Jó nos ensina que a fidelidade não se baseia em circunstâncias favoráveis, mas no caráter imutável de Deus. Sua história é um convite para confiarmos no Senhor, mesmo quando não entendemos seus planos. Talvez você esteja passando por um período de grande provação. Talvez sinta que Deus está em silêncio, que as respostas não chegam, que a dor parece interminável. Mas lembre-se, o mesmo Deus que sustentou Jó no meio do caos é o Deus que sustenta você hoje. Ele não mudou, ele continua no controle. Neste vídeo, vamos mergulhar mais fundo na história de Jó e descobrir como sua fidelidade nos ensina a confiar em Deus em qualquer circunstância. A sua dor tem um propósito e a sua fé será recompensada. Então, prepare seu coração. Deus quer falar com você através desta mensagem. Após perder tudo, Jó se viu diante de um dos momentos mais sombrios de sua vida. A dor da perda foi imensurável. Seus bens, seus servos e o mais devastador, seus próprios filhos, tudo se foi em um único dia. Logo em seguida, sua saúde foi atingida de forma cruel. Jó, um homem outrora respeitado e admirado, agora estava coberto de chagas, sentado em cinzas, desprezado e sem respostas. É nesse ponto que muitos se perguntam:
Por que Deus permitiu que um homem justo e íntegro sofresse dessa maneira? A resposta não está apenas na vida de Jó, mas em um princípio espiritual profundo. A fidelidade não pode ser condicionada às circunstâncias. Se servimos a Deus apenas quando tudo vai bem, nossa fé é frágil. Mas quando permanecemos fiéis mesmo na adversidade, mostramos que nossa confiança está em Deus e não no que Ele pode nos dar. No auge da sua dor, Jó recebeu a visita de 3 amigos: Elifaz, Bildade e Zofar. No início, eles demonstraram compaixão ao se sentarem com ele em silêncio por 7 dias. Mas à medida que a conversa se desenrolou, começaram a acusá-lo, insinuando que seu sofrimento era resultado de algum pecado oculto. Essa visão era comum na época e, infelizmente, ainda hoje, muitos carregam essa ideia errada de que todo sofrimento é um castigo direto de Deus. Mas Jesus mesmo nos ensinou que nem toda dor vem como resultado de um erro pessoal. Em João 9:3, quando os discípulos perguntaram sobre um cego de nascença, Jesus respondeu: nem ele pecou, nem seus pais. Mas isso aconteceu para que nele se manifestem as obras de Deus. A verdade é que Jó estava sendo provado, mas seus amigos não conseguiam enxergar isso. Eles acreditavam em uma lógica simplista: se você sofre, é porque pecou. Mas a realidade espiritual vai muito além disso. Jó, por sua vez, manteve sua integridade. Ele não negou sua dor, nem fingiu que estava tudo bem. Pelo contrário, ele expressou seu sofrimento de forma honesta diante de Deus. Ele questionou, chorou e clamou, mas nunca abandonou sua fé. Aqui aprendemos outra grande lição. Deus não se ofende com nossas perguntas, desde que nosso coração permaneça fiel a Ele. Jó nos ensina que não precisamos esconder nossa dor ou fingir que não estamos sofrendo. Podemos trazer nossos medos e angústias diante do Senhor, sabendo que Ele nos ouve e nos fortalece. Um dos momentos mais angustiantes da história de Jó foi o silêncio de Deus. Ele clamava por respostas, mas não as recebia. Muitas vezes, em meio ao sofrimento, podemos nos sentir abandonados, como se Deus tivesse se afastado de nós. Mas o silêncio de Deus nunca significa ausência. Na realidade, era nesse silêncio que Deus estava trabalhando. Jó não sabia, mas no céu havia uma batalha espiritual acontecendo. O diabo acreditava que poderia destruir a fé de Jó, mas Deus sabia que seu servo permaneceria firme. Quantas vezes passamos por provações e sentimos que Deus não está ouvindo? Mas a verdade é que Ele está sempre presente, nos fortalecendo, nos moldando e nos preparando para algo maior. Deus não apenas sabia o que Jó estava enfrentando, mas já havia determinado um fim para aquela provação. Da mesma forma, seu sofrimento não será eterno. Se você está passando por um período difícil, lembre-se, Deus já escreveu o seu livramento. No momento certo, Deus finalmente respondeu a Jó. Mas sua resposta não foi uma explicação detalhada sobre o motivo do sofrimento. Em vez disso, Deus revelou sua grandeza. Ele fez perguntas que mostravam seu poder e sua soberania sobre toda a criação. Onde estavas tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Jó 38:4. Com isso, Deus estava ensinando a Jó que existem mistérios que estão além da compreensão humana. Nem sempre teremos todas as respostas, mas podemos confiar que Deus está no controle. Ao final da provação, Jó foi restaurado. Deus lhe deu o dobro de tudo o que havia perdido e lhe concedeu muitos anos de vida para desfrutar de sua bênção. Mas a maior vitória de Jó não foi a restauração material. Foi o crescimento espiritual, a revelação da grandeza de Deus e a certeza de que, independentemente das circunstâncias, o Senhor sempre é digno de confiança. Ao longo deste vídeo, refletimos sobre a vida de Jó e como sua história nos ensina a permanecer fiéis em meio ao caos.
vimos que Jó era um homem íntegro e temente a Deus, que perdeu tudo, mas não negou sua fé. Analisamos como seus amigos tentaram convencê-lo de que o sofrimento era um castigo divino, mas Deus tinha um propósito maior. Aprendemos que, mesmo no silêncio, Deus continua no controle e que sua resposta para Jó não foi uma explicação detalhada, mas uma revelação de sua soberania. Agora, chegamos à grande questão: como podemos aplicar essa história à nossa própria vida? Como podemos permanecer fiéis a Deus, mesmo quando enfrentamos dificuldades que não compreendemos? Muitas vezes, somos levados a acreditar que servir a Deus significa viver uma vida sem problemas. Mas a Bíblia nunca prometeu isso. Pelo contrário, Jesus nos alertou em João 16:33. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Jó nos ensina que o sofrimento não significa ausência de Deus. Pelo contrário, muitas vezes é nesse momento que Ele está mais perto de nós. O apóstolo Pedro também nos exorta em 1 Pedro 4:12-13. Amados, não estranheis a ardente provação que vem sobre vós para vos testar, como se algo estranho vos acontecesse. Pelo contrário, alegrai-vos por serem participantes dos sofrimentos de Cristo, para que também, na revelação da sua glória, vos regozijeis e exulteis. Isso significa que, quando enfrentamos tempos difíceis, precisamos olhar para eles com uma perspectiva espiritual. Deus não nos abandona na provação, mas usa esses momentos para nos moldar e fortalecer nossa fé. Quando Jó finalmente recebeu a resposta de Deus, ele percebeu algo muito maior do que as suas dores. Ele viu a grandeza do Senhor. Em Jó 42:5, ele diz: com os ouvidos eu ouvira falar de ti, mas agora os meus olhos te veem. Esse é um dos versículos mais profundos do livro, pois mostra que a experiência de Jó com Deus foi transformada. Antes, ele conhecia a Deus de forma teórica, mas depois da provação, ele teve um encontro real com o Senhor. Quantas vezes passamos por dificuldades e no final percebemos que nossa fé cresceu? Às vezes, Deus não tira a tempestade imediatamente porque Ele quer nos ensinar a confiar nele em qualquer circunstância. Ele não nos prometeu uma vida sem lutas, mas nos prometeu que estaria conosco em todas elas. No final da história, Deus restaurou tudo o que Jó havia perdido, e em dobro. Mas a maior bênção de Jó não foi a restituição material. Foi a revelação de Deus e o fortalecimento da sua fé. Isso nos ensina que Deus é justo e que no tempo certo Ele honra aqueles que permanecem fiéis. Pode ser que a resposta que você espera não venha no seu tempo, mas se você confiar, Deus lhe dará uma vitória que vai além daquilo que você pode imaginar. O próprio apóstolo Paulo entendeu isso quando disse em Romanos 8:18: porque para mim, tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Se você está passando por uma fase difícil, confie que Deus está preparando algo maior. A fidelidade de Jó não foi em vão, e a sua também não será. Agora que compreendemos que Deus está no controle, como podemos aplicar essa fé na nossa caminhada diária? Aqui estão algumas lições práticas. Permaneça na oração. Jó não entendeu o que estava acontecendo, mas continuou falando com Deus. Mesmo que você não tenha respostas agora, continue buscando ao Senhor. Não deixe que o sofrimento defina sua fé. Sua confiança em Deus não deve depender das circunstâncias. Lembre-se de que Ele é bom, independentemente do que você está vivendo. Cerque-se de pessoas que te aproximam de Deus. Os amigos de Jó não foram bons conselheiros, mas você pode escolher andar com pessoas que te fortalecem espiritualmente. Creia que Deus tem um propósito maior. O sofrimento nunca é o fim da história para aqueles que confiam no Senhor. Há um tempo de restauração e vitória para aqueles que permanecem fiéis.
A história de Jó é um lembrete poderoso de que Deus nunca perde o controle. Seu sofrimento não é em vão. Há um propósito, há um tempo determinado e há uma glória reservada para aqueles que permanecem firmes. Se você está enfrentando dificuldades, eu te convido hoje a colocar sua confiança em Deus. Entregue sua dor nas mãos do Senhor e confie que Ele está trabalhando, mesmo que você não veja. E se essa mensagem falou ao seu coração, compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir essa palavra. Se inscreva no canal, ative as notificações e deixe seu comentário. Vamos juntos crescer na fé e aprender mais sobre como viver uma vida fiel ao Senhor. Independente das circunstâncias, que Deus te abençoe e te fortaleça.